amigos do Jefa! Estamos aqui hoje para mais um dia de estudos e o tema da nossa palestra de hoje é Examinai tudo e abraçai o que é bom. Quem vai expor essa palestra para a gente hoje é a Denise Rocha, do grupo espírita Leôncio de Albuquerque, o GELA. Bom, antes de começarmos, eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, e a mensagem que eu vou ler é a mensagem 18, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, 1 Coríntios. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as suas próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os graus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Bom, vamos iniciar as nossas preces, vamos iniciar a nossa prece, vamos elevar os nossos corações a Deus nesse momento. Que o estudo de hoje seja muito benéfico para todos nós, que possamos deixar nesse momentinho, nesse momento de estudos, nessa palestra, todos os nossos problemas de lado, todas as nossas dificuldades, que possamos nos abrir para aprender, estudar, absorver as palavras de Jesus e que após isso possamos aplicá-las no nosso dia a dia, que ele seja benéfico para cada um que aqui esteja conosco assistindo essa palestra. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, queridos amigos que nos assistem, amigos do Jefa, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez em comunhão com esses amigos tão queridos. Aproveitando as benesses da tecnologia que nos permitem manter essa união entre nós, nessa comunhão de ideal, vibrando para que o Mestre Jesus bafeje em nossos corações, em nossos lares, nos corações dos nossos amores, onde quer que se encontrem, as bênçãos de paz, de alegria, de fé, de confiança e na certeza de que estamos peregrinando na Terra, numa oportunidade muito especial que a misericórdia divina nos concede. Agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o divino pastor de nossas almas, pela vida, pelas oportunidades, pelos desafios que se constituem lições tão importantes para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Desejando que as reflexões de hoje possam ser úteis aos nossos corações. O nosso tema de hoje, examinai tudo e abraçai o bem, o que é bom, é uma inspiração do nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando escreve aos Tessalonicenses. E a temática de hoje nos faz pensar no que poderíamos pensar do Evangelho, da doutrina espírita, das lições da vida,
a fim de que essa proposta de Paulo, de nos sugerir que tudo examinemos, mas que a gente retenha aquilo que seja útil, aquilo que seja do bem, aquilo que seja bom, pode nos proporcionar. Então, quando nós pensamos, examinai tudo, retém o que é bom, nós podemos pensar nas temáticas referentes a isso, nós podemos pensar no nosso alcance quanto a essa sugestão de Paulo. Então, podemos fazer um passeio no assunto do livre-arbítrio, porque examinar tudo nos remete a uma liberdade, não nos constrange, não nos limita. Fala das nossas possibilidades de escolha, examina tudo, e aí ele sugere, retende o bem, retende o que é bom, abraça, se envolva, se entrega ao que realmente vale a pena. Nós podemos falar da lei de causa e efeito, nós podemos falar do quanto o saber da nossa realidade espiritual faz diferença na qualidade e na consciência das escolhas que nós fazemos. Faz-nos pensar, inclusive, no nosso papel perante a vida. Faz-nos pensar no examinar tudo de fora e examinar tudo de dentro. Então, nós listamos alguns tópicos que poderiam estar atrelados a essa mensagem riquíssima de Paulo, né? E que nos proporciona reflexões, se assim quisermos fazê-las, a fim de que a gente possa enveredar por novos paradigmas de pensamento, por novos sistemas de pensamento baseados na principiologia espírita, que nos fala da nossa natureza imortal, que nos fala que a morte não é um limitador para a vida, né? É um fenômeno que se dá de desprendimento de nós, né, mesmos, com a nossa morada material, com a matéria que se faz do vaso orgânico para a nossa encarnação, e a bagagem que nós podemos amealhar, que nós trazemos e que nós podemos levar. A morte, ela não é um obstaculizador, nem para que a gente volte, nem para que a gente prossiga, né? Ou para que a gente, não é para que a gente não prossiga, e sim para que a gente avance. É uma conclusão de um ciclo, mas nós avançamos nessa vida imorredoura. Então, quando nós passeamos pela lei de liberdade, quando nós falamos das escolhas e atrelamos isso ao paradigma, ao axioma, né, da imortalidade, na verdade não é o axioma a palavra melhor, é a realidade da imortalidade, né, não que seja algo que a gente não possa discutir, para nós espíritas já é algo tão pacífico, mas para alguns ainda é duvidoso. Mas a questão do axioma da causa e do efeito, por exemplo, a própria natureza nos dá prova cabal disso, né? Se a gente planta arroz, a gente não vai colher feijão. Se a gente ajusta o dial de um rádio numa transmissão de uma emissora FM, nós não vamos ouvir AM. Nós não vamos ouvir outra emissora que não seja aquela que nós colocamos naquela sintonia. Então, a própria natureza nos ensina isso, nos ensina também sobre a imortalidade, mas nos parâmetros dos limites materiais que nós temos do corpo físico, muitos de nós ainda duvidamos, muitos de nós, família humana, né? Não nós espíritas ou espiritualistas que concebemos a alma após a morte, mas particularmente para nós espíritas, concebemos a imortalidade atrelada a todas as nossas ações. Então, voltando um pouquinho à carga, quando a gente fala da lei de liberdade, da lei de causa e efeito, atrelada a essa doutrina que nos esclarece e que se mostra um caminho tão mais assertivo para nós, né, uma proposta tão mais assertiva de vida, nós vamos nos conscientizando de que as nossas escolhas, todas elas, têm consequências.
que nós estamos estagiando, e aí também já ampliando a nossa caminhada pelas outras lições que Kardec organiza para nós de uma maneira muito didática, nós vamos trilhando um caminho de tomada de consciência, de tomada de responsabilidade, tentando, inclusive, coisa que nós espíritas fazemos muito, alijar um pouco a ideia de culpa e agregar mais a ideia de responsabilidade sobre os nossos atos, pelo fato de, não obstante já termos conquistado uma determinada caminhada na nossa trajetória como espíritos imortais, ainda temos um grau de imperfeição tal que o erro fará parte da nossa trajetória. A síntese do erro que vai fazer com que saibamos limitar ou delimitar determinadas condutas a fim de que a gente não incida no mal, que é a prática do erro consciente de que aquilo é uma violação às leis divinas. Paulo já tinha essa percepção. Os grandes espíritos, não obstante quaisquer delimitadores institucionais ou de crenças, que foram se dispondo a compreender a respeito de uma conexão maior da vida, foram naturalmente sintetizando essas verdades. Então, naquelas circunstâncias em que ele se encontrava, já escrevendo as cartas para as igrejas que fundava, sabendo que não teria tempo de peregrinar por elas, seria inviável peregrinar por elas ao longo de sua vida, voltar às longas distâncias, ele resolveu registrar esses aconselhamentos, essas propostas, as orientações que eram necessárias. E na carta aos Tessalonicenses, dentre todas as recomendações, ele nos fala para que nós examinemos tudo o que a vida nos apresentar e fizéssemos as nossas escolhas, sugerindo que escolhêssemos o lado bom das coisas, que abraçássemos o que é bom e o que é bem para nós e para os outros. Então, nesse viés, quando nós já estamos considerando a concepção espírita dessa responsabilidade que nós temos e também das nossas vulnerabilidades, importa-nos pensar por dentro como eu examino. Eu examino por dentro como eu examino para fora. A questão da indulgência, já que nós estamos atravessando tempos em que o perdão nos chama todos os dias à conta e a indulgência compõe, né, esse corpo chamado perdoar, né, que é nos dar além, e a indulgência faz parte disso, a benevolência para com todos, o perdão das ofensas, né, faz parte dessa conduta de perdão tão necessária. Essa indulgência, como ela tem sido trabalhada por mim nesse contexto dos meus exames? Como é o meu critério para examinar as circunstâncias da vida? Existe olhos bons sobre as circunstâncias que acontecem comigo, sobre as condutas das pessoas para com a vida e para comigo? Eu tenho o mesmo termômetro na hora de examinar os meus sentimentos? O meu lado sombra, como eu tenho trabalhado o meu lado sombra, como eu tenho retido as coisas boas para as novas sínteses? Isso é uma proposta muito interessante da gente pensar. E é interessante, já vou confessar aqui com vocês, que quando eu recebi o convite da casa e o tema, eu fiquei examinando isso, né? E me vi reprovada por conta das situações familiares que eu opinava, ou que eu criticava, ou que eu fazia juízo de valor, e depois eu pensando, olha que interessante como eu tenho me portado diante dessas circunstâncias que são as cotidianas. São exatamente as pequeninas coisas do dia a dia que a gente não vai considerando como aquelas determinantes da nossa conduta, mas que são determinantes das nossas condutas, porque é exatamente o meu nível de paciência ou de irritação no trânsito que vai dar o tom da minha vibração daqui a pouco.
É exatamente o meu comprometimento nos meus estudos ou no meu trabalho que vai agregar ao tom da minha conduta no trabalho, nos estudos, na tarefa, onde quer que seja. Então, todas as circunstâncias da vida são consideradas nesse cômputo da nossa trajetória. Então, quando eu pego uma proposta de examinar tudo, primeiro vamos colocar isso para dentro de nós. Vamos examinar o campo dos nossos sentimentos. Como está a minha conduta no meu sentir, no meu falar, no meu grau de indulgência para com as faltas dos outros, com os defeitos dos outros, porque todos teremos os defeitos. O que é que eu estou fomentando com maior ênfase? É a crítica ácida? É a crítica construtiva? É a opinião edificante? É relevar o ponto negativo, ou o que eu considero negativo, e valorizar o ponto positivo daquela pessoa, ou daquela mensagem, ou daquela circunstância que a vida apresenta para mim? E pensando nisso, né, quando estava estruturando o estudo, eu me lembrei que há poucos dias eu conversei com uma amiga que passa um momento muito especial da vida dela, um momento difícil, muito desafiador, muito doloroso. E ela teve, ao longo da boa parte da vida dela, uma relação muito difícil com o pai, né, de muito afastamento, de muita ausência, que num determinado momento essa relação se reestruturou, né? Voltou à carga, ele se aproximou e desempenhou um papel muito importante em favor dela, como companheiro, como pai, etc. Mas esse pai é alguém que no mundo profissional trilhou alguns caminhos comprometedores. E hoje ela tomou ciência disso. E estava conversando comigo, querendo dividir esse peso dessas informações todas que chegaram para ela. Nós conversamos um pouco sobre isso, sobre as dúvidas e tal, e eu fiquei pensando em como é pertinente a mensagem de Jesus, como é pertinente a fala de Pedro, que eu amo essa fala quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados, porque essa relação que ficou esgarçada durante praticamente 30 anos, voltou a ser reconstruída, teve vigor, teve força para isso, exatamente porque teve perdão, porque teve espaço, porque teve dor e uma necessidade. E agora ela se defronta com uma situação de conduta, cuja conduta ela também reprova, assim como qualquer pessoa reprovaria, mas o amor por ele não morre. E ela estava ali demonstrando uma preocupação muito grande, não de maneira nenhuma em aquecer ou em proteger, nada disso. Tinha a sua visão crítica, que a situação o comprometia e que talvez perante a sociedade e principalmente perante a consciência, ele tenha que refazer os caminhos. E eu via ali, naquela fala, o amor presente, aquela crítica de quem ama, não de quem está apaixonado, querendo, né, fazer da parcialidade algo prejudicial, não. Mas ela estava ali demonstrando uma preocupação e dando uma opinião que era só dela, baseada no amor que ela tem por ele. Né? O que se tornou uma reflexão muito interessante, porque quando nós falamos do examinar tudo e retende o bem, internamente, meus amigos, nós precisamos examinar as nossas condutas e os nossos sentimentos com uma imparcialidade, como a gente talvez até nem faça, nem por um lado nem por outro, porque precisamos da imparcialidade também, no lado exterior. Quando nós estamos diante de uma situação e somos, às vezes, colocados à prova, precisamos examinar tudo e reter aquilo que nos serve. Diante de nós mesmos, nos nossos escombros morais, precisamos fazer o mesmo exercício
e vamos nos lembrando, muitas vezes a gente se pergunta como fazer isso, né? Eu sei que eu preciso perdoar, mas como fazer isso? Eu sei que eu preciso buscar ser feliz dentro dos limites que a vida pode me proporcionar. Kardec pergunta isso lá na questão 920, 922 do Livro dos Espíritos, se é possível o espírito na Terra ser plenamente feliz. Os espíritos respondem que não, né, pelo fato da Terra ser um planeta de provas e expiações ainda, mas os espíritos também respondem que nós temos o dever de buscarmos a felicidade no limite que for possível. Então, nós não estamos aqui para nos vitimizarmos, nós estamos aqui para fazer a vida acontecer dentro das nossas possibilidades, seguindo as nossas leis que estão na nossa consciência, né, examinando tudo isso e buscando, através das situações da vida, fazer as escolhas melhores. E aí nós temos boas orientações para isso. Joana de Ângeles, numa das obras da série psicológica, especificamente na obra O Homem Integral, no capítulo 8 do Homem Integral, ela traz, no meio do capítulo, uma prescrição de exercícios práticos para que a gente possa transformar o nosso olhar. Olha que interessante. E a primeira coisa, ela elenca uns 4 ou 5 tópicos, mais ou menos, em que ela nos sugere a mudança de conduta. E a primeira delas é passar a olhar o lado bom das pessoas. Passar a valorizar as coisas boas das pessoas. E esse é o nosso dever de casa a partir de hoje. Se a gente ainda não faz esse exercício, nós estamos agora prescrevendo para todos nós, e prescrevo para mim também, esse exercício valioso de passar a valorizar o lado bom das coisas e das pessoas. Isso é um exercício que nós podemos fazer e nós vamos nos surpreender muitas vezes ou com a nossa indiferença ou com os nossos automatismos, muitas vezes de criticar antes de pensar, de fazermos um juízo de valor antes de ponderarmos melhor a situação que se apresenta. Muitas vezes a pessoa se apresenta para nós exasperado, mas nós não conhecemos o contexto. Muitas vezes nós não sabemos aquela história toda, né? Ou a própria pessoa não tem condições de nos expor, de se conduzir de uma maneira totalmente isenta, porque ela está inflamada pelos seus próprios sentimentos. Está ali também envolvida nos seus conflitos. Um outro exercício que Joana nos passa, nesse mesmo rol de sugestões que ela dá, é nos dizer para que a gente, além de olhar o lado bom, pensar que alguém ama aquela pessoa, né? Quando ela está dizendo do próximo, né? Alguém ama, aquela pessoa é filho ou filha de alguém que ama, que vela, aquela pessoa tem um anjo da guarda. A gente não pode desconsiderar a vida de ninguém, a gente não pode desconsiderar absolutamente ninguém. Todos nós estamos irmanados, primeiro, como criaturas de Deus, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Em segundo lugar, todos nós vivemos, né, enredados pela teia da vida, com amores agregados ali. Nós, então, que concebemos a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, proposta por Kardec como algo efetivo, no sentido de colocar a mediunidade a serviço da utilidade, do socorro, assim como deve ser com todas as demais faculdades nossas, com a nossa visão, com a nossa audição, com todos os sentidos, a mediunidade também, né, essa configuração, seja sutil ou ostensiva, nós sabemos que não só as pessoas estão ali enredadas por um contexto familiar, seja ele equilibrado ou em descompensação, mas também atrelados a corações desencarnados que velam ou que perturbam aquela alma que interage conosco. Então, é muito importante,
quando nós todos estamos concordes, né? E creio que sim, que estamos passando pela fase da nossa casa planetária que nos recebe nessa encarnação, numa fase de transição, onde há ciclos e mais ciclos que compõem essa fase de grandes erupções, né, individuais e coletivas, como estamos passando agora, mais um momento, né, o momento da pandemia, os resgates coletivos em outras circunstâncias, dos desastres naturais, dos acidentes, ou mesmo, né, os escândalos individuais que vêm à tona e tantos outros que acontecem no silêncio das nossas dores, né, no âmbito privado, mas que são altamente convidativas à transformação moral do homem. Nós temos uma necessidade, não só a necessidade, mas também uma responsabilidade para conosco e para com a vida nesse elaborar de critérios das circunstâncias. Essa tomada de consciência de que estamos numa peregrinação reencarnatória, cujo mundo hoje, recebendo pleiades diversas, né, espíritos comprometidos com causas muito nobres, espíritos comprometidos com grandes faltas do passado, em que nós muitas vezes estamos permeando ou os contextos familiares, como eu citei a história dessa amiga, ou os contextos profissionais, ou os contextos sociais dos quais nós participamos em maior ou menor grau, dependendo do nosso envolvimento, mas a nossa energia está aqui. Nós temos a responsabilidade com o fluido vital que a gente utiliza para os cometimentos que nos cabem. Então, de que forma está a minha conduta? Numa situação doméstica, eu posso escolher entre a exasperação ou entre a conversa saudável, entre, naquele momento, respirar fundo, não falar nada e deixar o coração aquietar, me inspirar na prece para que eu possa me posicionar diante de uma situação, ou, como a gente fala, né, vulgarmente, destampar o caldeirão do temperamento difícil, vomitar todas as minhas questões complicadas, as exasperações, e não conseguir colaborar para que aquela situação se equilibre. Em todas as circunstâncias, das mais simples às mais complexas, pelo menos na sua aparência, a gente deve, né, porque a gente faz escolhas, a gente deve estar atento para as escolhas melhores. A orientação que o Espírito de Verdade nos fala com relação à vigilância, né, e que a doutrina espírita e os benfeitores sempre repetem isso, porque vigilantes nós estaremos atentos à qualificação das nossas escolhas. Eu gosto muito, um dos textos do Rubem Alves que eu gosto muito é quando ele fala da questão do tempo na concepção cronológica da palavra, do prefixo grego cronos, né, o tempo do relógio, e do kairos, que é o tempo da emoção. Então, ele diz que a única certeza, num dos seus belíssimos textos, a única certeza que nós temos da vida é que nós temos um tempo aqui, né? A morte é a única certeza que nós temos. Então, só que nós, graças a Deus, não sabemos esse quantitativo. A gente não sabe quanto tempo nós poderemos dispor desse corpo na Terra. Principalmente desse corpo com autonomia, né? Com consciência. Nós não temos essa informação. Estamos na fila, mas não sabemos a senha. E a fila não obedece uma ordem, né? De quem está na frente, de quem está atrás. Não funciona assim. Mas nós podemos, independente do tempo que nós temos, qualificar esse tempo. Por isso, Paulo nos sugere examinar tudo e reter o bem. Por isso, Joana de Ângeles, com todas as demais considerações que ela faz, inclusive a respeito dessa nossa responsabilidade na qualidade das nossas escolhas, ela traz uma prescrição, né, de autoajuda para que a gente vá entronizando um processo de autocura das nossas condutas, porque são elas as equivocadas que nos adoecem. O corpo vai representar
a situação do espírito, né? As marcas perispirituais que vão passando para as células físicas, que muitas vezes o remédio apazigua os sintomas, apazigua as dores, mas se a causa está num adoecimento do meu sentimento, que vai se traduzir numa conduta comprometedora, eu preciso tratar essa causa. E quando a gente elabora o olhar no bem e no bom, a gente elabora o bem em nós. Emmanuel tem uma página na sua série exegética, daqueles livros, né, que a gente pega para ler a página, em que ele fala do poder da bondade. E ele descreve a especificidade do fluido carregado de bondade. Ele tem uma densidade diferente. A bondade é algo que impregna na gente, tem um efeito, é uma expressão do amor. Esses dias, fazendo culto lá na minha casa, eu já tenho 2 rapazes que eu conto, né, nas palestras, e vocês provavelmente já ouviram algumas histórias, e nós estávamos falando disso, e eu perguntei para os 2, pensa um pouco, cada um de vocês, e venham lembrar de alguém que foi bom para vocês em algum momento. Um lembrou da coordenadora da escola, que no momento em que ele estava com uma dificuldade, um conflito, ela o ouviu, o compreendeu e acolheu a sua problemática e se dispôs a ajudá-lo. Vejamos, não era nenhum familiar, não era a mãe, não era o pai, era alguém que foi marcante para ele, no sentido dele ter traduzido aquela conduta como algo que foi bom para ele. O outro apontou a terapeuta, que ainda na infância, né, diante das inseguranças dele, ela na terapia, nos processos terapêuticos, deu a mão a ele, foi dando os exercícios para que ele conseguisse superar as inseguranças, os medos. Eu falei, pois é, elas não serão esquecidas por vocês. Se amanhã vocês se tornarem profissionais, por exemplo, de quem elas poderão precisar do seu trabalho, de alguma forma, se você for, de repente, um servidor público, elas precisarem de algum serviço nessa seara, se você for um dentista, se você for um médico, um prestador de serviço, um comerciante, um comerciário, não importa. Se elas precisarem do atendimento de vocês, do olhar de vocês, certamente o olhar de vocês para elas será diferenciado, porque elas fizeram diferença na vida de vocês através da conduta que vocês traduzem como boas. Então, veja que o resultado, ele se perpetua, né? Da mesma maneira que, às vezes, a gente perpetua resultados ruins, tendo como sugestão a retenção das coisas boas, mas porque a gente adora ainda dar o braço à mágoa ou ao ressentimento, né? E que nós temos tantas falas, tanta gente falando sobre isso. O Rossandro Klinger tem uma fala muito interessante, que ele compara a mágoa, ele compara o ressentimento como um vômito. Ele fala, engraçado que quando é físico e a gente vomita e suja o lugar ou suja a roupa, a gente limpa. Mas como ela é vibratória, como ela está no campo da emoção, a mágoa é um vômito que a gente guarda no pote. E aquilo cheira mal. Só que quando a gente não sente fisicamente, mas aquilo nos adoece, aquilo ocupa a nossa mente, aquilo consome a nossa energia, aquilo vai nos corroendo por dentro. Aí, quando chega uma oportunidade de falar com alguém, a gente destampa aquele pote e bota aquele odor todo para fora. Nós estamos fazendo uma escolha daquilo que não é o bom, daquilo que não é o bem. Nós estamos abraçando um pote de resíduos pútridos, fétidos, que adoecem, que contaminam o ambiente. A irritação, a mesma coisa, né? A indignação é uma coisa que nos desperta para que aquilo precise, a gente desperta para que aquilo precise de uma providência nossa, né? Ela nos faz, não nos faz inertes, mas a gente não pode ficar só nela. A gente precisa examinar e agir. Depois da sugestão de Paulo de examinar e tudo, e ele também vai nos dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso também é em diversos níveis. Mas quando a gente fala da questão
das ações que estão presentes nessa frase de Paulo, examina tudo. Agora faz a sua escolha. Haja, faça a sua escolha para o bem. Isso me faz lembrar uma fala do nosso querido confrade Alberto Almeida, lá do Pará, quando ele, numa palestra sobre perdão, ele vai falar da mulher adúltera. E ele faz uma análise da conduta de Jesus para com ela, quando todos aqueles homens vão embora, ela chama por ele, né? Ele não a constrange em momento algum, e aí ele diz, onde estão os homens que ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. Então eu também não te condenarei. Vá e não tornes a pecar, e não tornes a errar. Ou seja, ele colocou ali uma postura dele, eu também não te condenarei, mas ele pede que ela se movimente, vá e não tornes a pecar, porque a vida é um movimento. No corpo ou fora do corpo, nós estaremos vivendo e estaremos sempre fazendo escolhas. E é à medida que a gente se dispõe a mudar de conduta e qualificar essas escolhas, como já tinha dito antes, é que a gente elabora melhor o bem em nós. Eu costumo dizer que a gente sofistica o bem. Às vezes a gente começa, né, na seara do bem, se dispõe a mudar, a fazer alguma coisa, mas a gente está com o coração cheio de boa vontade, mas às vezes cheio de equívoco em como se conduzir. Por isso, às vezes, que a gente acha que a gente fez o bem para a pessoa tem que agradecer, né? A pessoa fica devendo para a gente aquele pratinho de sopa, ou aquele favor, ou aquele atendimento. Com o tempo, a gente vai elaborando bem, vai sofisticando bem, e vai entendendo que, de fato, todas as atitudes benéficas têm o seu valor, mas elas precisam ter desprendimento, elas precisam ter desapego. A gente precisa se conscientizar que somente adentrando a engrenagem da vida na função de servir, é que a gente realmente vai usufruir desde já a paz, a plenitude que nos seja possível, porque enquanto a gente ainda tiver resíduo para reciclar, sentimento para transmutar, passar a escolher melhor e mais intensamente, continuamente o bem, é que a gente vai sedimentar esses valores, né? E nessa proposta, quando a gente já falou da página do poder da bondade, do exercício do olhar para o lado bom, que a Joana de Ângeles nos propõe, quando fala da carta de Pedro, que ele menciona que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Nesse tempo de transição, nós estamos num tempo de transição do nosso passo evolutivo. A Magali, lá do Leôncio, no nosso grupo de estudos, ela sempre lembra a nós, e ela diz, não tenhamos dúvidas de que nós estamos no momento mais importante da nossa encarnação. Quando nós estamos passando pela Terra, num momento de transição, com as propostas de transformação que a gente tem. E esse ano nós tivemos a oportunidade de ler o livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Libertação, e nós relembramos, para quem já tinha lido, e aprendemos, para quem não tinha lido ainda, sobre a enorme responsabilidade sobre todos os nossos atos, né? O livro começa com um preparo de um socorro a uma mulher obsidiada, extremamente obsidiada, e cuja obsessão é liderada por um espírito extremamente inteligente, um espírito que foi papa da Igreja Católica, né, na Idade Média, na Terra, e a relação era tão adoecida, e ele comandava uma cidade no mundo espiritual e comandava esse processo obsessivo. Ele não estava lá presente na casa dela, ela estava encarnada, né, mas havia uma turma de obsessores comandada por ele e que executava esse plano. E ao longo do livro, né, o benfeitor, que tinha sido pai dessa moça, né, da Margarida, ele vai agindo com a permissão, pedindo as devidas licenças, né, se apresentando como alguém que queria, a princípio, colaborar naquele processo, a fim de que ele pudesse ter alguma entrada naquele ambiente, e vai se inteirando dos dramas que pelos quais aqueles espíritos passaram ou passavam ainda, e ele vai
ajudando aqueles espíritos a resolver os problemas, até que através desses atos os espíritos se rendem exaustos, exauridos daqueles compromissos equivocados que assumiram com a vida, se propondo então a uma nova trajetória. É um livro belíssimo, importantíssimo, e que, para o nosso tema, traz exatamente essa mensagem da nossa responsabilidade perante a vida. Não é só num contexto de dar satisfações à consciência, é num contexto de felicidade, é num contexto de conquista da paz. Porque esse mesmo Paulo que escreve aos Tessalonicenses, sugerindo que a gente de tudo examine e que retenha o lado bom, que abrace o que é bom, foi ele que escreve também aos Gálatas, né, que já não é ele quem vive, mas o Cristo que vive nele, numa situação em que ele, após cumprir mais uma punição imposta pelo Sinédrio, a época que ainda estava encarnado, bem como pelo Império Romano, ele tem um momento de êxtase tão grande que ele percebe, ele estava sendo chicoteado, ele percebe, ele experimenta uma paz tão grande que ele percebe que nada mais exterior era capaz de roubar a sua paz, porque ele havia conquistado esse estado de plenitude. Ele estava ali examinando e sintetizando, retendo o que era bom, fazendo a escolha mais feliz. E nós podemos fazer isso no campo, melhor dizendo, do nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer as escolhas. E ali está, naquele momento, às vezes é uma questão de instante, a nossa liberdade de agir. Tive um professor que certa vez falou assim: tem gente que levanta de manhã, chuta o pé da cama, embraveja ou esbraveja, porque só tem pão, manteiga e café. E tem gente que levanta de manhã e agradece, porque tem pão, manteiga e café. Então, nós estamos diante de situações sempre, todos os dias, ao longo de todos os nossos dias, onde nós temos vieses, né? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando a gente olha o lado bom, a gente ilumina de bondade o nosso interior, praticando a indulgência. Não que a gente tenha que ter só a mansidão das pombas e não tenha que ter a prudência das serpentes. A gente precisa saber se colocar em um exercício como Jesus se colocava. Em momento nenhum, Jesus foi subserviente, mas em momento nenhum ele se submeteu àquilo que não era o melhor, né, vibratoriamente falando, considerando todo o seu magnetismo tão especial. Então, meus amigos, se a cada momento, ou nos momentos que nos sejam possíveis, onde esteja ali sediando o nosso momento de liberdade de escolha, exercitemos a nossa atenção para que a gente possa fazer a melhor escolha, a escolha mais amorosa. Teremos sempre chances de errar, mas, como diz um amigo de mocidade, a gente pode sempre errar. É melhor errar por amar mais do que por amar menos. É melhor errar por dar mais atenção do que menos atenção. É melhor errar porque nós conferimos e reconferimos do que sermos negligentes. Se está no nosso campo de possibilidades, né, transbordarmos alguma margem, incidirmos no erro, que seja na intenção do acerto, que seja na intenção de reter o melhor. E sempre, na dúvida, o nosso parâmetro é o nosso Mestre Jesus. Na dúvida, perguntemos a Ele, do fundo do nosso coração: Mestre, o que farias? Encontraremos em uma de suas parábolas, encontraremos em uma de suas passagens, certamente, a resposta. Vibrando, meus amigos, para que nesses dias das nossas vidas, onde quer que estejamos, como quer que estejamos,
façamos escolhas melhores, possamos reter aquilo que for bom, leve, bem, útil, verdadeiro para nós. Não nos enganemos mais, não ludibriemos os nossos sentimentos, não varramos para debaixo do tapete, identifiquemos, estamos magoados? Vamos pedir para transmutar a mágoa. Estamos sentindo inveja daquele companheiro? Não vamos esconder de nós mesmos, mas vamos tentar transmutar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não me sinto capaz também de conquistar isso? Por que eu não valorizo o esforço que ele fez? Por que eu não penso também em outra coisa, ao invés de valorizar tanto esse momento e deixar que saia de mim esse sentimento? Vou elaborar melhor e vou agora permitir que ele saia melhor. Somos capazes, está ao nosso alcance, e a providência não nos pede nada que não esteja dentro do nosso campo de possibilidades. Se o apóstolo dos gentios deixa registrado esse convite para nós, se Jesus deixa registrada toda a sua mensagem para nós, é porque elas são execuíveis, elas são passíveis de serem concretizadas, e os Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos falam através dos nossos pequenos esforços. Eles nos falam: quão poucos de vós fazeis esforços. Façamos os nossos esforços. Peçamos a Deus todos os dias as forças necessárias para os nossos esforços, para as nossas escolhas melhores, para que a providência nos dê lucidez, discernimento, a fim de que possamos enxergar a verdade que nos cabe, atuar onde nos cabe e, no mais, confiar em Deus. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo pela oportunidade de mais esta vez estar participando de uma exposição do querido Grupo Espírita Francisco de Assis, pedindo desculpas aí por eventuais quebras, né, nas falas, porque a gente vai enveredando por outros assuntos, esperando que sintam-se convidados aos exercícios de olhar o lado bom das coisas, inclusive de nós mesmos. Nós merecemos também, né? Claro, dentro das nossas condutas razoáveis, sem as paixões, sem os vícios dos vitimismos, mas olhando para nós, agradecendo por tudo que já conquistamos, pela vontade de acertar, e que Deus nos conceda perseverança suficiente para que a gente jamais desista do bem, porque só o bem é eterno. Vamos à nossa prece. Querido amigo e mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, excelso benfeitor da humanidade, agradecidos, Senhor, pela vida que pulsa em toda parte, pelo teu evangelho que ilumina os nossos caminhos. Agradecemos, Mestre, por tudo, pelo pão à nossa mesa, pelo corpo físico, possibilitando tantas realizações, ou nos dando para as nossas necessidades. Agradecemos, Senhor, pela tecnologia de que lançamos mão, a fim de continuarmos a tarefa de exposição da tua mensagem. Agradecidos por tanto e por tudo, rogamos, Senhor, por cada um de nós, perante as lutas e os desafios que se apresentam. Sê conosco, Senhor, bafejando nos nossos corações as suas bênçãos de paz, de serenidade, de confiança na providência divina que nunca nos desampara. Visitando, Senhor, por misericórdia divina, a casa planetária em que nos encontramos, neste trânsito reencarnatório, rogamos por ela, por este planeta em transformação. Possamos colaborar positivamente, onde pudermos, como pudermos,
a fim de participar de um novo florescer. Adentra os nossos lares, Senhor. Abençoa os cômodos de nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, derramando sobre as nossas famílias o teu amor. Alcançando os corações que amamos nos dois planos da vida. Rogamos, Mestre, que permaneças conosco, mas também visita os corações solitários, assolados pelo drama da depressão, vitimados pela ideação suicida. Conforta-os, Senhor, para que não duvidem que é uma porta falsa e que as lições da vida são pedagógicas, que tudo passa. Abraça-nos, Mestre, abraçando os nossos irmãos em necessidades materiais, onde quer que estejam. Abençoa cada um de nós. Guarda-nos em tua paz e em teu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.